Olá, sejam bem-vindos ao VetZone, um projeto da veterinária atual. Vamos acompanhar bem de perto as mudanças da medicina veterinária, desde as novas tecnologias de diagnóstico às mais recentes abordagens terapêuticas, não esquecendo, claro, os desafios que moldam o dia-a-dia da profissão. Venha connosco conhecer as novas tendências da medicina veterinária. Começamos com a leishmaniose, uma doença silenciosa, mas com impactos profundos na saúde animal e humana. Para entender melhor os riscos, formas de prevenção e os desafios no combate a esta zoonose, conversamos com Rodolfo Oliveira Leal, médico veterinário e professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Os sinais clínicos da leishmaniose são muito variados. Podemos ter sinais inespecíficos, como perda de peso, poliúria, polidípsia, frustração e letargia. A nível clínico, os clássicos são aumento da dimensão dos linfonodos, chamamos de linfadenomegália. Podemos ter quadros graves como epistaxis, dermatites foliativas, podemos ter aumento do crescimento das unhas, algumas escoriações cutâneas, podemos ter descamação das orelhas. A nível oftalmológico, podemos ter uma blefarite, podemos ter keratoconjuntivites, uveites, ou seja, a leishmaniose manifesta-se como uma miríade de sinais clínicos muito extensa. Estudos recentes até têm investigado um bocadinho a predisposição genética de algumas raças, dado que nós constatamos a nível clínico, temos raças que estão mais suscetíveis para o desenvolvimento da doença, como é o caso do Grand Danois, do Boxer, do Springer Spaniel, e temos também, curiosamente, raças que são tendencialmente mais resistentes à doença. Os estudos indicam que, por exemplo, o Samoyedo, o pastor de Ibiza, o Spanish Greyhound, que a nível de tradução, quer dizer, é pastor espanhol, mas não sei a nível de raça, de facto, qual é que é especificamente, mas os cães dos pastores de Ibiza, por exemplo, são cães que naturalmente nós conhecemos que têm algum grau de resistência à doença, e tudo advém da resposta imunitária que estes animais conseguem, de uma forma ótima, desenvolver. Ok, os que são mais resistentes têm uma resposta mais do tipo TH1, os que são menos resistentes têm mais uma resposta ativada do tipo TH2, e isso que nós agora também tentamos descobrir a nível da ciência é perceber de facto quais são as bases genéticas subjacentes a esta resistência que alguns animais apresentam versus suscetibilidade de outros. Mas sim, existem raças que nós sabemos que são mais suscetíveis para o desenvolvimento da doença e outras mais resistentes. O diagnóstico da leishmaniose pode ser um desafio. Os sinais clínicos nem sempre são claros e os testes disponíveis variam em sensibilidade e especificidade. Saber quando e como testar faz toda a diferença. Então, quando a confirmação do diagnóstico, os animais passam por um processo chamado de estadiamento da doença, que geralmente nós fazemos de acordo com os guidelines do LeishVet, que divide a doença consoante a gravidade, desde o estádio 1 ao estádio 4, e após o diagnóstico, a primeira etapa é estadiar. A abordagem terapêutica vai ser dirigida ao estádio clínico em questão. Por exemplo, no estádio 1 nós podemos só monitorizar, fazer halopurinol, recurso a domperidona. No estádio de 2 a 4, aí recorremos aos antimoniais, por exemplo, ou neste caso, o antimoniato de hemoglobina e a miltefosina, que são os chamados clássicos leishmanicidas, em associação com um leishmaniostático, que é o halopurinol. Pronto, e essa abordagem terapêutica deve ser dirigida ao estádio do animal em questão. A leishmaniose pode constituir um problema de saúde pública, uma vez que também pode ser transmitida aos humanos. Em Portugal, sabe-se que existem zonas com maior prevalência, onde os fatores ambientais e a presença do vetor favorecem a disseminação da doença.
A leishmaniose canina é um problema de saúde animal e pública porque é uma doença que é uma zoonose, ou seja, também afeta o homem. Ela é endémica em mais de 70 países do mundo, está endémica em vários continentes e o que nós sabemos a nível de números é que 300 mil pessoas por ano são infectadas com leishmaniose e das quais 20 mil acabam por morrer, muitas delas que estão co-infectadas com o vírus do HIV, logo têm um fenómeno de imunossupressão subjacente. A nível de dados nacionais, em Portugal, entre 2010 e 2020, foram diagnosticados cerca de 221 casos de leishmaniose visceral e 50 casos de leishmaniose cutânea ou mucocutânea, ou seja, é uma realidade que também existe no nosso país. E porquê é que é um problema de saúde pública em animal e, de facto, temos estado tão sensibilizados para tal? O flebótomo, que é, neste caso, o vetor transmissor da leishmaniose, que não é um mosquito, assemelha-se a um mosquito, a tal história, é um sandfly, e, de facto, o que nós temos que ter em conta é que o aquecimento global, o aumento, neste caso, da esperança de vida do flebótomo nas novas condições climatéricas, associadas ao facto dos cães serem hospedeiros reservatórios também para o homem, torna, de facto, a leishmaniose uma doença, uma zoonose relevante, não só em medicina veterinária como em medicina humana, e arrisco-me a dizer, é uma zoonose super relevante do ponto de vista da uma só saúde, One Health Perspective. Acerca das zonas endémicas, começando pela Europa, nós sabemos que a leishmaniose é endémica sobretudo na zona sul, ok? Portugal, Espanha, da bacia do Mediterrâneo. Então, Portugal, Espanha, sul de França, Itália e Grécia são os países mais afetados. Contudo, com o aquecimento global, a área de expansão de leishmaniose tem vindo a ocorrer, sobretudo para norte, ou seja, há outros países onde a leishmaniose já começa a ser um problema, e aí destacamos o Reino Unido, a Alemanha, já o norte de França, etc. Okay? A nível do país, a nível nacional, sabemos que ela é endémica em todo o país, mas que há regiões que são mais particularmente afetadas, destacando o Algarve, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda, Setúbal e Santarém como principais pontos onde a leishmaniose é um problema acrescido face às restantes zonas do país. A leishmaniose canina continua a ser uma das doenças mais graves e negligenciadas que afeta os cães em Portugal. Tendo a zero prevalência da infecção quase duplicado no país nos últimos 10 anos, a prevenção torna-se ainda mais prioritária. A Letifarma realizou uma ação de sensibilização em Lisboa com a instalação de um flebótomo gigante. Esta iniciativa surge com o objetivo de reforçar o papel ativo dos tutores na proteção dos seus cães. Já ouvi falar, sei que pronto, é transmitida pela picada de um flebótomo, assim muito pequenino, e pronto, e que temos que estar sempre, que a prevenção é mesmo muito importante e que pronto, ir ao veterinário e também usar também protetores assim, externos também me ajuda na prevenção. Já fomos a 1 ou 2 veterinários diferentes e eles sempre fazem questão de perguntar se eles têm a vacinação, se já fizemos, já estamos a pensar fazer. Desde que eles são pequeninos já nos falam mesmo disso e quando é que o vamos fazer e as alturas mais importantes que podemos evitar os passeios ao amanhecer e também ao final do dia. Então acabam por nos transmitir também essa informação. Sim. Eu normalmente sempre que vou à consulta eles sensibilizam sempre para a leishmaniose, principalmente nos cães e tudo mais, ter o cuidado e até fazem campanhas para chamar a atenção das pessoas que têm que dar a vacina e os cuidados que devemos ter com eles. Por acaso eles na campanha têm a atenção de nos chamar a atenção para isso. Também pode afetar os humanos, não só os animais, mas também pode afetar os humanos.
leishmaniose canina pode representar um desafio clínico. Neste contexto, a prevenção tem um papel essencial. A abordagem preventiva deve assentar numa estratégia integrada que combina a utilização de inseticidas tópicos de ação repelente, vacinação e monitorização sorológica periódica, especialmente em áreas de risco elevado. O papel do médico veterinário é central, tanto no diagnóstico precoce como na sensibilização dos tutores para a gestão da doença e controlo do vetor. Uma intervenção informada e consistente é essencial para mitigar o impacto da leishmaniose na prática clínica e na saúde pública.